sua Bíblia. Ouvrez vos Bibles. Ezequiel, capítulo 37, chapitre 37, versículo 1 verset 1 a versículo 14. au verset 14. Quem encontrou diz amém? Amen. Celui qui a trouvé dit Amen. A palavra de Deus vai dizer o seguinte. La parole te dit le suivant. Vamos colocar de pé, desculpa, pela palavra. É honra a palavra de Deus, vamos colocar de pé. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez rodear, em outras versões, passear deles, no meio deles. E eis que eram muitos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos sequíssimos, ouvem a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor a estes ossos: eis que farei entrar sobre vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vocês, e farei crescer carne sobre vocês, e sobre vocês estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu a ordem o Senhor. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um grande estrondo, e os ossos se juntaram, cada um com o seu próprio lugar. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles em cima. Mas não havia neles espírito. Atende, mana Clara. E ele me disse: profetiza ao espírito, ó filho do homem, e diz ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o espírito, e sopra sobre estes mortos para que vivam. Então profetizei como ele me ordenou. Então o espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé como um exército muito grande. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, não somos mais contados. Portanto, profetiza e diz: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vocês se tornarão um exército enorme na minha terra de Israel. Palavra do Senhor. Podemos nos assentar, amém? Nós estamos debaixo de uma ordem profética. Nous sommes sous l'ordre prophétique. A ordem profética da manhã de hoje, l'ordre prophétique du lendemain, encontra-se na história do profeta Ezequiel. Se trouve dans l'histoire du prophète Ézéchiel. Nós conhecemos um pouquinho do contexto do profeta Ezequiel. Nous connaissons un peu le contexte du prophète Ézéchiel. O profeta Ezequiel, Le prophète Ézéchiel, ele estava no cativeiro, escravo. Il était dans Servidão. dans la servitude, dans l'esclavage. Aonde eles estavam na escravidão, Où ils étaient dans l'esclavage, o profeta começa a receber muitas mensagens de Deus. les prophètes recevaient beaucoup de messages de la part de Dieu. Deus começa a falar com os profetas de diversas formas. Et Dieu commençait à parler aux prophètes de diverses manières. E uma dessas formas Et une de ces formes encontra-se no capítulo 37, se trouve dans le chapitre 37, versículo 1, a Bíblia vai dizer: verset 1. La Bible dit: Deus da glória, Deus poderoso, Dieu Tout-Puissant
estendeu as mãos sobre o profeta. Il a étendu ses mains sur le prophète. Diz a palavra que veio sobre mim a mão do Senhor. La parole de Dieu dit que vint sur nous la main du Seigneur. A mão do Senhor veio sobre o profeta. La main du Seigneur est venue sur le E prophète. o profeta vai começar a explicar o que aconteceu com ele. Et le prophète expliquait ce qui allait se A Bíblia passer. vai dizer que a mão de Deus Et la Bible dit que la main de Dieu pegou o espírito do profeta. a pris l'esprit du prophète. Ou seja, a mão de Deus não tocou na alma do profeta. Ou bien la main de Dieu n'a pas touché à l'âme Não du tocou prophète. no corpo do N'a profeta. pas touché au corps du A mão de prophète. Deus foi exatamente no espírito do La profeta. main de Dieu a été exactement dans l'esprit du Por que prophète. que a mão vai diretamente no espírito Et do pourquoi profeta? la main va directement à l'esprit du prophète? Nós precisamos entender Nous avons besoin de que comprendre. quando Deus quer falar com a humanidade, Quand Dieu veut parler à l'humanité, Deus fala através do espírito do homem. Dieu parle au travers de l'esprit de l'homme. A alma humana L'âme humaine, só transfere aquilo que recebe do espírito. il transmet ce qu'il reçoit de l'esprit. Por isso é que o ser humano, C'est pourquoi l'être humain, a coisa que ele mais tem em conexão com Deus, la chose qu'il a plus en connexion avec le é o seu Seigneur, espírito. c'est l'esprit. Por isso é que o espírito do homem C'est pourquoi l'esprit de l'homme tem a facilidade de entender o campo espiritual. a la facilité de comprendre le camp Se o spirituel. campo espiritual não é dado para Deus, Si le camp spirituel n'est pas donné à Dieu, ele é dado para o outro lado. il est donné de l'autre côté. Eu estou querendo dizer o Je seguinte: vais te dire le suivant. se os nossos espíritos não servem a Deus, Si nos esprits ne servent pas à Dieu, ele quer dizer que estão a servir ao mundo das trevas. c'est qu'ils sont dans le monde des ténèbres. Não existe meio termo de eu não quero. Il n'existe pas les demi-mesures. Eu não quero servir a Deus nem os demônios. Oh, je ne vais pas servir à Dieu. Eu quero ficar neutro. Moi, je vais rester neutre. Deus está dizendo que não existe essa opção na humanidade. Dieu il a dit qu'il n'existe pas cette option. Ou é ou é outro. Oh, tu es un ou dans l'autre côté. O espírito do homem L'esprit de l'homme é lá onde recebe a revelação est divina. là où il reçoit la révélation divine. Mas também é no espírito do homem Mais c'est aussi dans l'esprit de aonde ele l'homme pode receber a revelação demoníaca. où nous pouvons recevoir la révélation Por isso é démoniaque. que o homem C'est pourquoi l'homme precisa ter intimidade com Deus a besoin d'avoir l'intimité avec para não Dieu sermos enganados por outros espíritos. pour ne pas être dominé par d'autres Diz a esprits. palavra: provai os espíritos são de Deus. Dit la parole de Dieu, approuver l'esprit de Dieu. Todo espírito que não confessa o nome de Tout esprit Jesus qui ne confesse pas le nom de Jésus não vem do Senhor. ne vient pas de Dieu. A Bíblia está dizendo La Bible dit que a mão do Senhor que la main du Seigneur toca no espírito do profeta Ezequiel. touche dans l'esprit du prophète O Ézéchiel. desejo que eu tenho Le désir que j'ai, que Deus, através da sua soberania, que Dieu, au travers de sa a souveraineté, mão dele começa a tocar nos nossos espíritos nesse último tempo. sa main nous touche dans ces derniers temps. Nesse último tempo, a mão dele começa a fazer sobre nós algo novo. Dans ces derniers temps, que sa main fasse quelque chose de nouveau dans nos Que a vies. mão do Eterno começa a ter a liberdade para agir em nós. Que la main de Dieu ait la liberté d'agir dans nos A vies. minha oração é que nesse último tempo, Ma prière que c'est dans ces derniers os temps, espíritos dos homens de Deus les esprits des hommes de Dieu começam a receber as revelações da parte. commencent à recevoir la révélation de la part de Dieu. A Bíblia vai dizer La Bible dit que o profeta, ao detalhar o que aconteceu com ele, que les prophètes en détaillant ce qui Deus vai dizer que quando a mão lhe tirou no espírito, Dieu disait que quand sa main l'a enlevé de lhe l'esprit, levou em certo lugar. l'a emmené dans un certain endroit, Mas só que o lugar aonde o levou mais dans l'endroit où il était, era lugar de problema, c'était un endroit de era problème, lugar de morte, c'était un endroit de era mort, lugar que não tinha esperança, c'était un endroit où il n'y avait pas era d'espérance, lugar que não tinha vida, c'était un endroit où il n'y avait pas era de vie, lugar que não tinha força, c'était un endroit où il n'y avait pas de force, era lugar que não tinha dinheiro, c'était un endroit où il n'y avait pas é d'argent, lugar onde tudo que nós podemos resumir é morte. c'était un endroit où nous pouvons résumer que c'était la mort. Em outras palavras, En d'autres mots, Deus levou o profeta Dieu a emmené le em prophète lugar de impossibilidade. dans un endroit d'impossibilité. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? C'est ce que Dieu veut nous dire. É necessário, Il est às nécessaire, vezes, Deus nos acordar em espírito parfois Dieu nous réveille en para esprit nos levar em lugar onde tem problemas. pour nous amener dans un endroit où il y a des Às problèmes. vezes é necessário Quelquefois, il est nécessaire Deus te levar em espírito que Dieu nous amène para en esprit você ver o
o Senhor José, pour voir o que está acontecendo com ele no pour espírito. voir ce qui lui arrive en esprit. Às vezes Deus é necessário te acordar em espírito Quelquefois Dieu va nous réveiller en para te esprit levar aonde está a dormir a sua filha pour voir là où e dort mon você fils. começar a ver o que está acontecendo Et ao redor voir da ce qui sua se filha. passe autour de ma fille. É necessário que a igreja comece a Il est entender nécessaire que l'Église que comprenne. quando Deus nos leva ao espírito Quand Dieu nous emmène en é para esprit, nos portar uma revelação divina. c'est pour nous donner une révélation É divine. necessário que nós começamos a pedir, Il est Deus, nécessaire que nous commençons à me demander à Dieu, acorda em espírito, nous réveille en me esprit. leva Amen. no plano do problema, Ramène-nous dans le plan du aonde problème. estão a arquitetar contra mim, Là où on architecte quelque chose aonde pour estão moi. a planejar Là contra où on mim, manifeste quelque chose contre moi. aonde estão a planejar contra mim, Là où on manifeste quelque chose o contre que eles estão moi. a pensar em fazer no futuro contra a minha Ce família. qu'ils prétendent faire contre moi. É necessário que a igreja comece a orar desse jeito. Il est nécessaire que l'Église commence à prier Comece a dans ce dizer, sens. Deus, me leva no Espírito. Commence à dire, Dieu, emmène-moi en esprit. Deus, me faça ver no Espírito. Dieu, fais-moi voir en esprit. As coisas não estão a acontecer bem. Les choses n'arrivent pas E é bien. um momento que nós temos que parar e dizer, Deus, Il y a un moment où nous devons nous arrêter eu et dire, preciso Dieu, ver o que está acontecendo. j'ai besoin de voir ce qui se passe Nós en temos esprit. Deus que nos apresenta o que acontece amanhã. Amen. Nous avons un Dieu qui nous présente ce qui se passe dans le Temos futur. Deus que nos mostra o que vai acontecer amanhã. Nous avons un Dieu qui nous montre ce qui nous Olha passe le o que a lendemain. Bíblia está ensinando. Écoute ce que la Bible A Bíblia nous vai dit. ensinar que Deus levou o profeta no problema. La Bible dit que Dieu a emmené le prophète dans le Mas só problème. que esse problema não era um problema comum. Mais c'est que ce problème, ce n'était pas un problème Não é commun. um problema do tipo, não, faltou salário. C'était un problème qui ne manquait pas de salaire. Não é tipo um problema que não, alguém me ofendeu. Ce n'était pas un problème que quelqu'un l'a Era offensé. um problemão em português. C'était un grand problème. Problema que não tem solução. Des problèmes qui n'avaient pas de solution. Deus vai levar o profeta, Dieu a emmené le vai prophète dizer para ele o seguinte: et lui disait le suivant. profeta, começa a passear no problema. Prophète, commence à te balader autour Deus, du problème. pelo amor de Deus, que Deus comece a nos levar a passear nos problemas. Pour l'amour de Dieu, que Dieu commence à nous amener, à nous promener là où il y a les problèmes. Aonde os nossos inimigos estão a fazer tudo. Là où nos ennemis prétendent faire des choses. Sabe, banda, como é uma vez eu estou passear na Que Dieu caticate nous do amène nous promener autour d'eux. Às vezes eles não vão saber que nós estamos ali. Quelquefois, ils ne sauront pas que Mas nous sommes là. eu dentro deles estou a ver do jeito que estão a fazer Et tudo. nous, au-dedans de nous saurons ce qu'ils sont en Às train vezes eles de vão dizer, lancer. dessa vez vai ser mamá de problema. Et cette fois-ci, ils diront, cette fois-ci, ce sera Mas la gravité Deus du te problème. leva para você ver o mamá de problema Et que Dieu eles nous estão a emmène fazer pour com voir la você. gravité du problème. Deus está nos mostrar que pela palavra é possível isso Dieu acontecer. nous montre au travers de la parole que c'est possible. Deus está dizendo aqui no profeta Ezequiel Dieu nous dit ici, au travers du prophète Ézéchiel, que Deus te levou num problemão impossível de Dieu va resolver. emmener dans ce problème immense. E Deus vai dizer no profeta, Et Dieu dira au prophète, o que você vê? qu'est-ce que tu vois? O profeta vai dizer, eu vejo ossos de homens. Le prophète dira, ce que je vois les os des hommes. Eu vejo ossos sequíssimos. Je vois des ossements desséchés. Ou seja, o profeta está dizendo, eu estou vendo ossos tão secos. Ou le prophète dira que je vois les ossements tellement Eu estou desséchés. vendo ossos, como é que eu explicaria? Sequíssimo é como se fosse, estava aquele osso que está quase a virar pó. Exatamente. O osso que está quase a se desfazer. Les ossements qui sont tout prêts à se défaire. Eu fui estudar um pouquinho a anatomia humana, o corpo humano. J'ai étudié l'anatomie humaine. Eu fui começar a ler para tentar entender o que Deus queria dizer ao profeta. J'étais en train de lire pour comprendre ce que Dieu voulait dire au prophète Ézéchiel. Os homens biólogos começaram a explicar dizendo o seguinte: Les hommes biologiques expliquaient le suivant. quando a pessoa morre, Quand quelqu'un o meurt, corpo começa a entrar em decomposição a partir do quarto dia. le corps rentre en décomposition à partir du Mas só quatrième jour. que a partir do quinto dia, À partir du cinquième o jour, corpo explode. le corps explose. Mas leva um processo para a carne desaparecer durante 3 meses. Mais il y a un processus pour que la chair se disparaisse au troisième Durante jour. 3 meses. Tout durant 3 mois. Ou seja, depois de 3 meses, Après 3 mois, começa a entrar naquilo que nós chamamos o osso humano. nous rentrons dans ce que nous appelons l'ossement O humain. osso humano e os tendões humanos são as coisas que demoram para desaparecer. L'os humain, ou bien l'ossement humain, c'est quelque chose qui prend du temps pour disparaître. Os biólogos vão dizer que aquilo pode levar 60 a 80 anos para Les desaparecer. biologiques disent que ça pourrait prendre des 60. Mas só que nesse período, até chegar a 60, 80 anos, Et pour arriver à 60 ou 80 ans, ele entra num processo de sequíssimo.
Il rentre dans ce processus de O dessèchement. osso desaparecer, ele precisa ficar tão seco, tão seco. Pour que les os disparaissent, il est nécessaire que ça devienne très très sec. E quem tocar naquele osso sequíssimo, o osso se desfaz. Celui qui touche dans ses os, et bien ça se défait. É exatamente isso que o profeta Ezequiel estava vendo. C'est exactement ce que le prophète Ézéchiel Deus a dit. levou para ele ossos que se Ezequiel tocasse ia desaparecer, ia ficar pó. Ah, Dieu le ramenait dans É naquele osso tão seco dans cet ossement desséché. que se Ezequiel tocasse naquele osso, Si Ézéchiel touchait dans ses o os, osso poderia desaparecer. les os devraient disparaître. A Bíblia está dizendo que Deus vai dizer para o profeta: La Bible dit ce qu'il disait au prophète. profeta, será que esses ossos Est-ce que ces os podem ter vida? pourraient avoir vie? Deus fez uma pergunta. Dieu a fait une question. Deus não disse para o profeta profetizar. Dieu n'a pas dit au prophète de Deus prophétiser. fez uma pergunta para o profeta. Dieu a posé une question au prophète. Será que esses ossos poderão viver? Est-ce que ces os pourront avoir la vie? Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Vous savez ce que Dieu veut nous dire? Quando eu te levar em espírito em problemão que você não vai conseguir resolver pela carne, Quand je vais t'emmener en esprit dans l'étendue du problème que tu ne pourras pas a résoudre, coisa que eu vou te perguntar, será que você consegue resolver esse problema? la chose que je vais te demander, est-ce que tu seras en mesure de E a résoudre ce tua problème? resposta e a minha resposta tem que ser a resposta do profeta Ezequiel. Et ta réponse et ma réponse doit avoir la Dizer, Senhor, eu não sei, Je ne sais pas, mas tu o sabes. mais toi tu le sais. Quando Ezequiel disse que eu não sei, Quand Ézéchiel Deus dit que je ne sais pas, está querendo nos ensinar a segunda coisa. Dieu veut nous apprendre No la seconde problema chose. espiritual não depende de carne humana para lutar. Le problème spirituel ne dépend pas de la chair humaine. Não depende da força humana para lutar. Ne dépend pas de la chair humaine Não pour depende combattre. da inteligência humana para Ne lutar. dépend pas de l'intelligence humaine pour A combattre. inteligência humana é impossível lutar coisa espiritual. L'intelligence humaine est A possible de combattre. sabedoria humana não tem capacidade para lutar na La batalha sagesse espiritual. humaine n'est pas capable pour combattre. Deus está la dizendo para o spirituelle. profeta, Dieu a dit au coisa prophète, espiritual se luta com a batalha espiritual. les choses spirituelles se combattent dans les batailles spirituelles. Não é pela carne, Ce n'est pas par la chair, não é pelo sangue, c'est pas par le mas é sang, pelo meu espírito. c'est par l'Esprit de Dieu. Deus está querendo nos dizer Dieu veut nous que enseigner tem tudo que nos mostrar de problema, sur tout ce qui nous montre par rapport au nós problème. precisamos entender Nous avons besoin de que comprendre. não é pela Ce carne n'est que pas par la lutamos, chair que nous mas combattons, é pelo seu espírito. mais c'est par O l'Esprit. profeta está nos dizer, Le prophète nous não dit, depende do que somos, ça ne dépend pas de ce que nous mas sommes. depende do que nós temos. Ça dépend A de ce que nous intimidade avons. com Deus. L'intimité avec A Dieu. nossa intimidade com Deus. Notre intimité É avec aí Dieu. aonde depende a nossa vitória nos C'est là où problemas. dépend de notre victoire avec Dieu. Deus está dizendo no profeta Ezequiel, Dieu dit au prophète você Ézéchiel, disse muito bem, tu as bien dit o problema que você está vendo que le problème que tu vois, não é por você, ce n'est pas par toi, mas eu sei. mais je le sais. Deus vai falar para o profeta. Et Dieu va parler au travers du prophète. Fala o seguinte, Dis le suivant. olha, deixa eu te dizer uma coisa. Laisse-moi te dire quelque Não chose. se vence batalha espiritual sem a ordem de Deus. On ne peut pas vaincre la bataille spirituelle sans l'ordre de Mesmo Dieu. se Deus me mostrar em espírito, Même si Dieu me montre se en Deus esprit, não me instruir, si Dieu ne não m'instruit se pas, movimenta. ne Porque te se montre eu pas. me movimentar é derrota. Parce que si toi tu te bouges, tu vas Se tomber. nós nos movimentarmos na luta espiritual sem a ordem de Deus é Si tu derrota. te mouvementes sans l'ordre de Dieu ou la A direction de Dieu, tu vas única tomber. coisa que vem para nos dar ordem para vencermos é o próprio Deus. Ok. La seule et l'unique chose que Dieu nous demande, c'est A ordem de Deus. l'ordre de Dieu. Quando Deus ordena, Quand Dieu ordonne, Deus nos ordena com as palavras certas da vitória. Dieu nous ordonne avec les paroles. A palavra que vai trazer a vitória naquele La problema parole qui é ramènera la aquilo victoire de que Dieu. Deus vai te dar na hora que Ele te falar para C'est agir. ce que Dieu va te donner par rapport à l'ordre de que tu puisses Estou agir. querendo dizer o Je seguinte: vais te dire le suivant. é pela palavra de C'est Deus par la parole de que Dieu. se vence as lutas Tu espirituais. vas vaincre les luttes Sem spirituelles. a palavra de Sans la Deus, parole de Dieu, não há vitória il n'y a espiritual. pas de victoire A spirituelle. igreja só tem a palavra. L'église n'a que la Os parole. discípulos entenderam aquilo. Les disciples ont compris. Os discípulos se aproximaram a Jesus. Les disciples se sont approchés de Dieu. Uma multidão se aproximou. Une multitude s'est E approchée. Jesus Cristo começou a pregar. Et Jésus a commencé à Vocês prêcher. precisam comer a minha Vous carne. avez besoin de manger ma Vocês chair. precisam beber o meu Vous avez sangue. besoin de boire mon Eles sang. disseram que pregação dura. Ils ont dit
quelle Não prédication vamos dure. suportar essa Nous n'allons pas pregação. supporter cette prédication. Cada um começou a ir embora. Et chacun partit. A maioria foi embora. La plupart sont Ficaram partis. os 12. Ils sont restés Jesus 12. olhou para os Et 12 Jésus a dit aux e 12. disse para eles: vocês não foram embora por quê? Mais pourquoi vous n'en avez Pedro pas? vai olhar para Et Jesus. Jésus est Vamos ir a massa aonde? Où irons-nous? Como quem ele sussurra. À qui irons-nous? Se a palavra da vida está em ti. Toi qui as les paroles de la vie. Em outras palavras, Pedro está a dizer: En d'autres paroles, Dieu as dit. palavras que tiram a morte estão em você. Les paroles qui A enlèvent la mort, palavra c'est en que dá toi. a vitória está em Les você. paroles qui donnent la victoire, c'est A en toi. palavra que ressuscita está em Les você. paroles qui ressuscitent en A toi. palavra que dá a solução está Les em paroles você. qui ressuscitent en toi. Quando ele sussurra, Où irons-nous? Pedro está dizendo para nós hoje: Et Pierre a nous dit, palavra está em ti. la parole c'est en Não toi. temos para onde ir. Nous avons E Ezequiel entendeu a revelação. Ezequiel a compris la Deus vai dizer para Ezequiel: Dieu a dit à Ezequiel, Ezequiel, nesse problema, Ezequiel dans ses problèmes, é sequíssimo. les autres Ninguém na coloba. comme je te dirais, É do jeito que você vai c'est de falar. la même manière que tu vas dire. As palavras que eu vou Les falar paroles que je vais é dire, o que você vai que repetir. tu vas E répéter. aí, a igreja vive repetição da palavra de Deus. L'église vit la répétition de la parole de Olha, já não Dieu. temos novas palavras. Nous n'avons pas d'autres Ah, não, paroles. priez papá que engane. Oh papa Ah, Etienne. vamos orar papá Oh, nous fulano. allons prier papa Oh, Etienne. papá Simão Oh Topo. papa Simon Oh, Togo. papá Kimbambo. Oh, papá Kimbambo. Oh, papá não sei Oh quem. papa je ne sais pas. Nenhum nome tem poder a não ser a palavra de Deus. Non, dans la puissance de la parole de Deus Dieu. está dizendo. Dieu dit, Apareceu um novo profeta aí chamado profeta Cacu, ou só que Cacu, vamos procurar na internet. il y a un prophète qui s'appelle le prophète. Deixa eu dizer, olha, é a palavra de Cristo. Laisse-moi dire que c'est la parole de Christ. A palavra de Deus sobre nós. La parole de Dieu sur nous. É a mesma palavra que eu venço C'est la même Satanás. parole que je fais de Satanás Satan. aproximou para Jesus. Satan s'approchait de Tentou Jésus. Jesus com a palavra. Il a tenté Jésus avec la parole. Quando ele foi tentar Eva, Et quand il est tenté foi Ève, tentar Eva com a palavra. il est tenté Ève avec la E a parole. Eva caiu na palavra. Et Ève est tombée dans la parole. Quando ele foi tentar Jesus, Quand il est tenté Jésus, foi tentar com a palavra. il est E tenté avec la Jesus lhe parole. venceu com a Et palavra. Jésus l'a vaincu avec la Qual parole. é a diferença dos dois? Quelle est la différence entre les A deux? diferença é que La différence qu'elle est, queria experimentar o desejo da il carne. voulait Deixa eu expérimenter dizer, a la palavra de la com a chair. carne não se Laisse-moi dão te dire bem. que la parole avec la chair, O c'est espírito com a palavra Ou casam, l'esprit mas a avec la carne parole com a se marie. palavra não Et casa. la chair avec la parole A se palavra marie. sempre vai contra a carne. La parole est toujours contre la chair. Amen. A palavra de Deus, La parole de Dieu, a palavra de Deus quando vem sobre nós. la parole de Dieu quand vient sur nous, Jesus Cristo, quando Satanás tentou, Jésus-Christ quand Satan assim l'a diz a tenté, palavra, et s'il dit la parole, transforma a pedra em pão. transforme la pierre en pain. Jesus olhou para Satanás. Jésus a Assim regardé Satan. também diz a palavra. Et s'il dit la parole, Não só viverá o homem do pão, non mas ne vivra também pas da seulement du palavra. pain, mais de la parole de Dieu. E Satanás não desistiu. Et Satan n'a pas Levou désisté. Jesus no outro Il lugar. a amené Jésus dans Se un você endroit. se jogar, Et si tu te diz jettes, a palavra. dis la parole, Ele vai mandar os anjos. il envoierait ses Os anges. anjos vão te Et les acolher. anges vont t'accueillir. Jesus olhou para Il a Satanás. regardé à Satan. Assim diz a palavra. Et s'il dit la Não parole, tentarás o tu ne Senhor tenteras pas teu ton Deus. Dieu. A palavra de Deus. Et la parole de Quando Dieu, estamos num problemão, quand nous sommes dans les quando problèmes, eu tiro a palavra, quand j'avais la a parole, palavra me traz a solução. et la parole avait la Você está solution. pensando que Satanás recua na tua vida por quê? Et tu crois que le Satan recule devant Porque toi pourquoi? quando você ora, Parce que quand você tu pries, libera a palavra de Deus. tu dis la parole de Satanás Dieu. ele fala, nessa casa eu não consigo. Et Satan dit avec les Tem autres, je ne pouvais pas agir. escudo qual é? A palavra serve. C'est la parole de Dieu. A palavra que você fala se tornou escudo contra o teu inimigo. La parole de Dieu, c'est parfois comme une épée. Eles tentam de todas as formas. Ils tentent de toute Vamos manière. vir nele na gauche. Ils viennent à gauche, Vamos vir pela ils esquerda. viennent par E o droite. Kutoyeba aqui no Et tem. toi, tu ne savais pas. Quando você começou a orar, Et quand tu as a commencé à prier, palavra entrou em você. la parole est entrée A en toi. gauche tem que vassoiar. Et quand tu venais, Minha amor, il t'arrêtait. eu fecho à Et direita. je forme la Eu fecho à droite. Je esquerda. forme la gauche. Eu tomei caca na parola. Et tu vas te mettre sur la 10 parole. mil virou a minha direita. 10 mil virou a minha Venez esquerda. dans ma droite. E eu não sei Et je ne assim. serai pas terre au nom de Jésus. É a palavra de C'est la Deus. parole de Dieu. Repete sua palavra. Répète la parole de Não Dieu. tem Il segredo. n'y a pas de secret. Jesus está nos ensinando através do Jésus profeta nous enseigne Ezequiel. au travers
travers de c'est la parole. C'est la parole. Não tem outra Il n'y coisa a pas d'autre a chose não ser a que palavra la de parole Deus. de Dieu. Olha o que a Bíblia vai dizer. Regarde ce que la Bible nous dit. Vamos continuar a história, senão não vou conseguir Nous terminar a allons continuer pregação. l'histoire, sinon j'arriverai pas à Deus vai terminer. dizer, Dieu dit, do jeito que eu falar, la manière que je te dis, repete. répète. O profeta Ezequiel vai ouvir. Et le prophète Ézéchiel écoute. Deus vai dizer para ele, Dieu lui dira, profetiza nos ossos e fala. prophétise aux eaux et dis, Ossos secos ossements desséchés, ouvem a palavra. écoutez la parole de Dieu. Ai, 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 ai. Deus está dizendo para te dizer, Dieu me dit de le não dire. vai dar problema na eu. Dis à ton problème, Meu problema, mon problème, ouve a écoute palavra la parole de do Dieu. Senhor. Écoute la parole de Dieu. Eu não sei qual é o teu Je ne problema. sais pas quel est ton problème. Ah, se o teu problema é esterilidade, Si ton problème est la stérilité, olha para a esterilidade. et regarde la Diz a stérilité. esterilidade. Dis à la stérilité, Ouve a palavra de écoute la parole de Deus. l'Éternel. Ele liberou a Il a palavra. libéré la Na parole. minha casa Ma maison, não terá il n'y mulher aura pas de estéril. femmes stériles. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. C'est lui qui a dit, c'est pas É moi. ele quem disse, não eu. C'est Dieu qui a Eu dit, sou c'est pas para moi. repetir a palavra Moi, je de ne Deus. répète que la parole de Dieu. Deus está dizendo, repete só o que eu Dieu falei. a dit, répète la parole Se de o Dieu. teu problema é Si perseguição, ton problème c'est la persécution, olha só a palavra. regarde la parole de Você Dieu. fala, Senhor, Regarde, dis do Seigneur, jeito que estava me perseguindo, la manière qu'on me poursuit, a tua palavra disse, la parole me dit, entre o povo de entre Israel le peuple e o d'Israël Egito, et l'Égypte, tu mandaste o anjo de tu fogo as envoyé l'ange que de fez a feu, qui a fait separação. la séparation Repetendo com a palavra. Je répète la parole. Entre moi e meus inimigos. entre moi et mes Entre ennemis. eu e meus inimigos. Entre moi et mes Haja ennemis. separação com o anjo de fogo. Il y a la séparation avec l'ange Repete de sua feu. palavra. Répète sa parole. A Bíblia está dizendo profeta de Deus. Alléluia. Aleluia. Alléluia. É sua Il y a que palavra. la parole de Dieu. Pega a sua palavra, repete. Prends la parole de Dieu et répète. Deus está dizendo para dizer a alguém aqui. Dieu te dit à Ainda quelqu'un, que te cercarem como uma fornalha. même si on te cite comme une fournaise, Repete sua palavra. répète la parole de Dieu. Sadraque, Mechaque, Abednego. J'attaque Meshach et Abednego. Olha, ainda que ele não nos livrar, Même s'il n'arrivait nós não pas, vamos te adorar. nous n'allons pas Se t'adorer. ele nos livrar, S'il nous livre, nós não vamos te adorar. nous n'allons pas Em t'adorer. outras palavras, je En m'en d'autres fous. mots, je m'en fous. Eu não vou abrir mão da minha Je ne adoração. prends pas la main de mes Deus está dizendo adorations. que quando colocaram ele no fogo, Dieu a dit quand les ont mis dans le colocaram feu, ele no les problema. ont mis dans les problèmes. Eu gosto dessa passagem bíblica. J'aime ces passages A Bíblia bibliques. vai dizer, La Bible nous Batu dit, bamemi bango, on les a emmenés. bakufinanzela. Ils sont morts dans les Mais batu chemins. bake na problème. Mais ceux qui sont allés dans les Bakufi problèmes, na problème te. ils sont pas dans les Bavandi problèmes. na problème. Ils sont dans les Bakambali problèmes. na problème. Dans les problèmes. Respiraram. Ils ont respiré dans les problèmes. Deixa eu Alléluia. te dizer uma coisa. Laisse-moi te dire quelque chose. Podem vir do jeito que Ils vier. peuvent venir de telle Anasi manière. kina komi kuna. Même s'ils habitent Mama là-bas. longo yembi. Maman Lombo va Aonde chanter. eles cavaram. Là où ils ont Ah, creusé. não se tornará mais a minha cova. Ah, c'est Aquela cova voltará para C'est eles. son bon retourneront Ana contre eux. kolekananga. Moi, je vais passer Através da au palavra. travers de la parole. Jesus vai dizer para o Pedro. Jésus a dit à Pedro, Pierre, lança a rede jette sobre a la minha sur palavra. ma parole. Sobre a minha Ma palavra. parole. Pedro, Pierre, lança a rede. lance le filet. Pedro pescou. Et Pierre a pêché. Toute la nuit. A noite toda. Toute la nuit. Se cansou. Il s'est Disse, fatigué. olha, Il a dit, vou embora. je m'en vais. Hoje eu não consegui nada. Je ne pouvais De pas. repente, Et a subitement, palavra apareceu. la parole A s'est apparue. palavra chegou a Pedro. La parole est arrivée à Pierre. Pedro, Pedro, você está triste. Il a dit à Pierre, t'es Fica andando na triste. mata, ela bateu na eu. Laisse-moi monter sur ton Deixa eu bateau. subir no teu barco. Laisse-moi monter sur ton Quando Jesus bateau. sobe no barco, Et quand je suis monté sur Olha ton para bateau, Pedro. il a regardé à Pierre. Pedro, vamos de novo no mar. Pierre, on y va. Pedro vai olhar para Jesus. Já estava lá. Pierre a regardé Jesus Jésus. vai Il était dizer para ele, là-bas. você estava onde? Tu étais où? No alto mar. Dans l'autre mer. Você fez o quê? Qu'est-ce que tu as fait? Pesquei a noite toda. J'ai pêché toute la Não nuit. recebi nada. Je n'ai rien Jesus reçu. vai dizer, Jésus a dit, a mesma rede, le même o filet, mesmo barco, la même barque, o mesmo lugar. le même endroit. Volta lá. Retourne là-bas. Desta vez, Cette fois-ci, sobre a sur minha ma parole. palavra. Alléluia. Deus está dizendo para Il alguém a aqui dit à hoje, quelqu'un aujourd'hui, sobre a palavra dele. la parole de Dieu, Não inventa. n'invente Não pas. precisa Tu inventar. n'as pas besoin d'inventer. Sobre a Sur palavra la dele. parole de Dieu. Repete só o que ele falou. Répète la parole de Dieu. Pega só isso aqui que nós Prends la temos. parole de Dieu. Repete no caca. Répète la parole de Você Dieu. vai ver que o inimigo aonde tiver. Et tu verras que là où l'ennemi te Vamos vir retrouve, todo mundo alegre. il vous retourne Quando dans les você bras. começar a repetir a Et palavra. quand tu répéteras la parole de Entre Dieu, bango na bango. entre Entre eles entre próprios. eux-mêmes, Vão começar a se espalhar. Vão começar a ils fugir. vont prendre la fuite. Você não vai
manga. Pourquoi vous fouillez? Non déjà. Comprends Que la parole que sort de ma que la parole qui sort de ma bouche, bouche. la parole qui est sortie de ma bouche, Espalhou eles. les a mis en Deixa eu fuite. dizer uma Laisse-moi coisa. te dire quelque O chose. profeta Ezequiel Le prophète vai Ézéchiel pegar a palavra. a prêché la O parole. jeito que Deus disse. La manière que Dieu l'a dit. Olha o que Deus disse. Laisse ce que Dieu a Deus dit. disse, assim diz o Senhor. Ainsi dit l'Éternel. Separa só o telefone, senão o amém dele vai começar a entrar no tablet. Separa o telefone do tablet. Assim diz a palavra do Senhor. Ainsi dit l'Éternel. O Senhor Jeová disse: Le Seigneur Jéhovah dit, eis que farei entrar sobre vocês. je ferai rentrer en vous. Sabe mutabanaga olobani C'est boso. Dieu qui a dit. Ezequiel azoyoka. Ézéchiel écoutez. Deus dizendo: Dieu disait, farei entrar sobre je vocês ferai rentrer en vous o Espírito l'esprit e vivereis. et vous vivrez. Vou colocar carne em vocês. Je mettrai la chair en Vou vous. fazer crescer as Je carnes. ferai grandir la chair. Vou fazer crescer as veias. Je ferai grandir les veines. Vou fazer estender a pele. J'étendrai la peau. Vou colocar em vocês o meu Espírito. Je mettrai en vous mon E esprit. vocês viverão. Et vous vivrez. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Et vous saurez que je suis Pode Dieu. pegar o apoio, coloca aí. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Quando Deus repetiu, Et quand Dieu a o répété, profeta ouviu. l'Ézéchiel a entendu. O profeta chegou agora no problema sequíssimo. Et Ézéchiel est arrivé devant le problème de O sécher. profeta viu o problema Le prophète a vu le problème. do jeito que Deus falou. De la manière que Dieu a parlé. Do jeito que Deus ordenou. De la manière que Dieu a O ordonné. profeta, eu fico imaginando o profeta de pé. J'imagine le prophète debout. Eu imagino o profeta no meio daquele todos os ossos onde ele passeou. J'imagine le prophète autour de Aonde ele rodeou. là où il était autour. Aonde ele viu. Là il a vu. Aonde ele experimentou aquele Là où il a problema. expérimenté ce problème. Aonde ele tocou naquele Là il a problema. touché au problème. A Bíblia vai dizer, La Bible nous dit, o profeta olhou, le prophète a regardé. entendeu a mensagem de Deus Il a compris le message de Dieu. e ele vai começar agora a repetir. Il a commencé à répéter. Ele vai dizer o seguinte: Il a dit ce suivant. ossos secos, Ossements desséchés, ouvem a palavra. écoutez la parole de l'Éternel. Ossos sequíssimos. Ossements desséchés. Em outras palavras, vou tentar parafrasear. Je vais te paraphraser. Vou tentar entrar no contexto de hoje. Je vais rentrer dans le processus Ou d'aujourd'hui. esterilidade, Oh stérilité, ou espiritualidade, oh spiritualité, ou quimbanda, oh ou bruxaria, oh la sorcellerie, ou inimigos, oh les ennemis, ou perseguição. oh la persécution. Ouvem a palavra do Écoutez la Senhor. parole de l'Éternel. O profeta vai dizer: Le prophète a dit, juntem os ossos. rassemblez les ossements. De repente, Et o suivant, profeta onde estava? le prophète là où Ele il vai était, detalhar o que ele viu. il a détaillé ce qu'il a Quando vu. ele falou a Et palavra, quand il a dit la parole, de repente, et subitement, a cada osso et chaque começou a ossements ter barulho. a commencé à Começou a se se juntar. et a commencé à se rassembler. Aonde a cabeça estava? Et là où il a Às été, vezes o osso da perna estava no outro lado. et peut-être que l'os du cœur était dans l'autre. Uauada, Et cet os-là bimicuna, est sorti de là-bas. coaquei. Tout seul est arrivé. Tout Tudo seul jusqu'à sa tête. começou a pular dentro da Il a cabeça commencé à dele. sauter jusqu'à sa tête. Aonde estava a unha do dedo? Là où il y avait Ele une pensou que essa lá aqui o je ne sais pas où c'était. estava enterrado Où aonde? c'était enterré où. Ele próprio se desenterrou. Lui-même s'est déterré. Ele não desenterrou ninguém. Ezekiel n'a Ele dit próprio personne. saiu do lugar onde estava. Lui-même est sorti de l'endroit où il était. Lembre, Nilson. Et tout doucement, Ué? il est sorti. Aonde Il est estava o parti próprio? là où il était la tête. Cada osso no seu lugar. Et chaque côte dans son Quando endroit. Ezequiel começou a ver aquilo, Et quand Ezekiel a vu o cela, profeta ficou empolgado. il était. Ah, disse, exaucimba. Il a dit ça Eu marche. sou marché, eu Ça sou marche, queijo. ça O marche. profeta ficou empolgado. Et il Ele était. disse, agora eu vou continuar. Il a dit maintenant O je vais profeta continuer. disse, carne, Et le prophète a dit la chair volta a tocar no osso. retourne dans les os. A carne já tinha ficado areia. Et la chair, c'était devenu déjà la chair. Já tinha ficado areia. C'était déjà devenu la chair. Salalei, mamazela. A carne, Et la a chair. carne já tinha ficado areia. Les chairs étaient Quando o déjà profeta falou carne, Et quand le prophète a dit la chair, volta no osso. retourne dans les Eu os. imagino areia. J'imagine E déjà le eu sable. Marlene Benhoso Il tout começou a se juntar. s'est rassemblé tout Começou a se doucement. juntar. Tout De repente doucement. começou a se Et puis, transformar. il s'est transformé. Começou a ir aonde estava o Il a osso. commencé à aller là E où como les foi os. onde estava o osso. Il allait toujours Começou a dans tocar no osso. Começou a Começou a aquecer carne. Commençait à prendre la A chair. velha começou a entrar Et aí la no veine corpo. commençait à rentrer dans les os. As lombrigas. Et les lombriques. Quem come as lombrigas primeiro? Salalê. Glória a Deus. Não, Seigneur. A Salalê que comeu as
lombriga. Et les bestioles. Nzambe a ressuscité yango. Dieu l'a ressuscité. Deus fez ressuscitar os Il salalês. a fait ressusciter les Ele bestioles. bolheu a na Vous bolsa avez de mangé, retournez. Do jeito que vocês De la comeram as même manière que lombrigas, vous avez mangé do les jeito que bestioles. vocês comeram a De la carne, même manière que vous avez mangé la chair. devolve a carne que você comeu. Rendez la même manière Devolve que a vous avez mangé. lombriga que você. Retournez. Na ninguém não leva muito moco de Babosanza Ils eu. vomiront. Vão vomitar o que é teu. Vomiront Do ce qu'ils ont jeito mangé. que comeram o De que é la même teu. manière qu'ils ont mangé Deus ce está tabou. dizendo, repete sua Dieu palavra. a dit, retourne, Vão retourne sa parole. vomitar o que é teu. Ils vont vomir. Ah, salalé espiritual. Oh, les bestioles Lelão spirituelles. colheu com a parole, vai Aujourd'hui, vomitar. tu écoutes la parole de Dieu, Deus tu está vomiras. dizendo os salalés espirituais das Dieu nossas a dit aux vidas. bestioles spirituelles Hoje de é nos dia vies. de você vomitar o que não deveria. Aujourd'hui, tu vas Olha, vomir. você comeu veneno. Tu as mangé le venin. Você comeu uma carne que não se come. Tu as mangé la chair que tu A ne peux pas partir manger. de hoje, À partir eu d'aujourd'hui, começo a profetizar na vida de você que me ouve que os salalés que comeram os teus que les problemas, bestioles qui ont mangé que ton comeram problème, os teus filhos, que ont mangé tes que enfants, comeram os teus qui ont mangé projetos, ton que projet, comeram tudo que é qui teu, ont mangé tout ce qui est à começam a toi, vomitar. commence à vomir. Começam a Começa a vomitar vomir. porque não é deles. Parce que ce n'est pas Não é eux. Ce deles. n'est pas Se eux. Deus está dizendo que vão Si Dieu a vomitar, dit qu'ils vont parce vomir, que Nesaia Bangote parce que ce n'est pas à não eux. lhes pertence. Ce n'appartient pas. Pertence ao Senhor dos Il Exércitos. appartient à l'Éternel. Deus está dizendo para o profeta Ezequiel: Et Dieu a dit au prophète Ézéchiel, continua a profetizar. continue à prophétiser. O homem profetizou. Et l'homme a prophétisé. Mandou usando a pele, Il poço. manquait la peau. Como é que se fala pele em Lingala? Esqueci. Tava Poço. poço. La pele. Faltou a pele. Il manquait la peau. A Bíblia vai dizer que o profeta vai profetizar pela pele. Et la Bible dit que le prophète a prophétisé pour la A pele vai voltar na carne. Et la peau retournera dans la O profeta chair. vai olhar para tudo aquilo bem empolgado. Et le prophète il regardera ça Ele todo stupéfait. alegre. Tout content. Ele vai olhar naqueles mortos. Et il va regarder en ces morts. O problema não estava concluído. Et le problème n'était pas conclu. Ainda estavam Ils mortos. étaient toujours morts. A esperança ainda não estava Et completa. l'espérance n'était pas encore Mas o complète. profeta já estava dizendo Et le prophète se disait, que ainda falta algo. il manque quelque chose. Deus vai vir de novo no profeta. Et Dieu retourne au Deus vai chegar no profeta, vai dizer no versículo 9. Dieu a dit au prophète au verset 9. Está na versão 9. Lis au verset 9. Deus vai dizer para eles. Et Dieu dira ceci. Diga para eles. Dis à eux, Espírito vem. Esprit, Viens. viens. O Espírito vem dos quatro cantos. Et l'Esprit est venu des quatre coins. Sopra. Souffle. Sopra sobre eles. Souffle sur eux. E que eles se tornam Et qui se transforme vivos. vivant. O profeta é empolgado já. Et le prophète stupéfait. Ele já viu algo que nunca viu na vida. Il a vu quelque chose qu'il n'a jamais vu dans Ele sa viu o vie. movimento que estava acontecendo. Il a vu le mouvement qui s'est Ele manifesté. disse, não, Il se s'est algo dit, impossível, et c'est quelque chose osso d'impossible. sequíssimo, Osement desséché saiu do seco est sorti para du se tornar séché. osso duro. Et pour se transformer en O duro dureté. recebeu Et carne. dans le doux se transformer Da dans la carne chair. recebeu Et dans veia. la chair se transmet Da dans la veia, veine. salalês começaram a Et dans les devolver as veines bestioles lombrigas. se transformer dans les petites Começaram a bestioles. devolver o coração. Ils ont commencé à transformer Começaram dans a les cœurs. devolver o cérebro. Ils commençaient à voir Começaram a devolver os cerveau olhos. et les yeux. Começaram a devolver Ils tudo. commençaient E o profeta disse, já não tem mais nada aqui que Deus não possa fazer. Il n'y a rien que Dieu ne puisse pas le faire. Qu'il ne O peut pas profeta faire. só repetiu o que Deus disse. Et le prophète n'a O plus profeta répété ce que Dieu l'a dit. disse, Espírito dos quatro vem. Le prophète a dit l'esprit des quatre vents. Vem, Viens, sopra sobre eles. souffle sur eux, Vá viva. qui vivent. A Bíblia diz que quando o profeta repetiu, Et la Bible dit quand le o prophète a répété, Espírito dos quatro ventos l'esprit veio. des quatre vents est venu. Assim como em Pentecoste, Ainsi comme la Pentecôte soprou sobre a todos os soufflé mortos. sur tous les morts. Os mortos, aonde estavam, né? Et les morts où ils étaient. Eu imagino cada morto, Et cada um levantar. j'imaginais que les morts se sont Mão agités. na mão com a bandica Et telha. chaque mort répétait la vie. Cada do jeito que estava levantado. Et chacun dans son O endroit se levait. profeta olhou Et le aquilo. prophète a regardé. Ei, Il a dit, hey, isso é um exército. ça c'était une Que armée. exército do Quelle Senhor. armée du Que Seigneur. esperança que Deus nos Quelle deu. espérance que Dieu nous Deus a está donnée. dizendo para dizer a alguém aqui Dieu hoje. nous dit à quelqu'un Um aujourd'hui. movimento vai começar a Un acontecer na mouvement sua va se história. manifester dans ton Quando histoire. começares a repetir as Et quand tu vas palavras, répéter la parole a de Dieu, minha palavra, ma parole, segundo a minha ordem, suivant mon ordre, movimento vai começar a un acontecer. mouvement va se Não se manifester. estranha com o movimento. Ne te E contente pas du mouvement. não para no movimento. Et ne t'arrête pas au Você mouvement. precisa concluir o movimento Tu até as a besoin vida. de conclure au mouvement jusqu'à la vie. Precisa concluir o movimento Tu até as você besoin- pegar o Tu as resultado. besoin de conclure le mouvement jusqu'à ce que tu Você
pas Você compris les precisa, résultats. a obra já começou. L'œuvre va Não commencer. para de orar. Ne t'arrête pas de prier. Continua orando. Continue à Até prier. você pegar o Jusqu'à resultado. ce que tu vas toucher E le quando résultat. você pegar o Et quand tu vas resultado, toucher le résultat, continua orando. continue à prier. Até o resultado dar Dès fruto. que le résultat donnera É fruit. isso que Deus está dizendo para nós C'est nessa ça que manhã. Dieu nous dit ce Está matin. dizendo, bate belê. Il nous dit que beaucoup Tinha de monde, problema. tu as un Mas problème. já está dando certo. Et ça donne déjà des Deixaram résultats. porque já estava dando Et certo. tu as laissé passer Mas des depois résultats. baixou de novo. Mais après que le Deus está résultat dizendo est não é a hora de vir para trás. Et Dieu n'a dit c'est pas le Começou moment a de dar reculer. certo. Commence à Continua a dar certo. Continue E deixa com que dá certo dê fruto. et continue à Deus está donner les querendo résultats jusqu'au dizer fruit. para mim e para você. Dieu veut nous dire en moi et sa O gloire. filho já nasceu. Le fils est né. Continua orando pelo crescimento. Continue à prier. Quando começar a crescer, Quand tu commenceras continua a à orar grandir, pelo desenvolvimento. continue à prier pour son Ore pelos estudos. développement. Sur ces Ore études, pelo futuro. prie pour son Declara a palavra sobre ele. Declara a palavra Até sobre o ele. ponto de você ver os teus netos e Jusqu'à bisnetos. ce que tu verras tes petits Deus está enfants. querendo dizer para nós. Dieu veut nous dire, Satanás, ele não para. le Satan Se s'arrête nós pas. pararmos, ele Si nous avança. arrêtons, il va Por isso é que avancer. a igreja precisa avançar C'est primeiro pourquoi que l'Église ele. doit le Pela précéder palavra de au Deus. travers de la parole de Dieu. Ezequiel, quando ele profetiza, Ézéchiel, quand il a o povo de prophétisé, Israel que não tinha le esperança, peuple d'Israël qui n'a Deus pas vai dizer, vai d'espérance, pregar para o povo de Dieu dit, va Israel. préférer ce peuple Eles são que nem d'Israël. se fossem esses mortos. S'ils n'étaient ces ossements, c'est Eles mort. são conforme esses Ils ossos. sont conformes à ces eaux. Que a partir de hoje, À partir d'aujourd'hui, eu lhes farei grandes coisas na je vida ferai deles. les grandes choses. Deus está dizendo para mim e para Dieu você. a dit à moi, c'est à Vai toi. fazer grandes Tu coisas na feras sua les vida. grandes choses dans mon Vai maison. fazer grandes coisas Tu no nosso feras les grandes choses serviço. dans mon vie. Vai fazer grandes coisas Tu nos feras les nossos grandes choses dans projetos. mon projet. Vai começar a movimentar aquilo que não Il va movimenta. movimenter ce qui Os movimente, ossos ce qui vão va se movimenter. movimentar. Les os vont se movimenter. A carne vai voltar no Et lugar. la chair va retourner E à son você endroit. vai ter que profetizar pela Et segunda toi, tu vez. vas prophétiser pour la A deuxième vida fois. vem de novo no Et lugar. la vie reviendra dans le Aonde nouveau. decretaram a morte, Là, ils ont décrété la estão a mort. decretar em lugar errado. Ils ont décrété dans le Estão a mauvais. decretar na pessoa errada. Ils ont décrété dans la mauvaise Estão a personne. procurar a pessoa errada. Ils cherchent la Atos personne capítulo erronée. 9. Actes, chapitre Jesus 9. vai dizer para Pedro, Jésus a dit à Pierre, desculpa, Paulo, pardon, Pierre, Paulo, por que me persegues? Paul, pourquoi tu me Paulo persécutes? estava perseguindo a igreja. Dit Paul, Mas persécuter Jesus vai l'Église. dizer, Et Jésus por lui que me disait, persegues? pourquoi tu me A persécutes? igreja e Cristo, Et l'Église dans le segundo Corinth, Coríntios, segundo somos Corinthiens, corpo só. nous sommes sur un Se seul corps. tocarem na unha de Cristo, que sou eu. Si on Ou touche seja, dans l'ongle de se Dieu, me tocarem como unha, si on me touche comme l'ongle, estão a tocar em Cristo on Jesus. touche à Se Jésus-Christ. te tocarem como Si on cabelo, te touche comme estão a tocar em cheveux, Cristo on touche à Jesus. Christ E Jésus-Christ. Cristo Jesus Et é a Christ Jésus, c'est palavra. la parole. Disse Gálata, Il dit Galates, Cristo vive em mim. Christ vit en Ou moi. seja, a palavra vive em mim. Où la parole de Dieu vit en Aonde eu moi. ando, Là où je marche, eu ando na je palavra. marche avec la Eu só parole. preciso exteriorizar a palavra. Je peux extérioriser la Só parole de Dieu. preciso tirar a palavra C'est para pourquoi la fora. parole de Dieu Quando dehors. eu vejo o problema, Quand je vois le a problème, palavra dentro de mim la parole en moi me fala, faz sair, me dit sors la me parole. faça sair para fora. Sors E dehors. quando eu faço sair para Et quand fora, je sors o dehors, resultado é le certo résultat est certain. sobre a sua vida. Sur ma vie. Essa é a palavra de Deus. C'est la parole de Dieu. Feche os teus olhos onde você se encontra. Ferme tes yeux. Queremos tomar um momento de oração. Nous voulons prendre un moment de prière. Queremos tomar um momento de intimidade Nous com voulons prendre un Deus. moment d'intimité avec Dieu. É um momento que você é quem vai profetizar sobre Un a sua moment, casa. c'est là où tu vas prophétiser. É você quem vai liberar sobre as suas C'est toi qui vas situações. libérer les choses. É você quem vai liberar sobre os teus C'est projetos. toi qui vas libérer au travers de tes projets. Eu não sei quais são as dificuldades Je que ne você sais passa. pas em quelles casa. sont tes difficultés. Tem coisas que é coisa de intimidade. Il y a des choses, c'est le monde É coisa d'intimité. de marido, mulher e filhos. C'est des choses de mari, femme et les enfants. Que só você sabe o que é. Seulement toi tu le sais. Deus está dizendo para mim e para você. Dieu me dit à toi et à moi, Satanás ele pode se aproveitar de qualquer coisa Satan peut se profiter de quelque chose para tentar fazer o estrago no teu lar. pour s'aimer les troubles dans ta vie. Você só precisa repetir a Tu as palavra. besoin de répéter la parole de Do Dieu. jeito que o profeta Ezequiel De repetiu la a manière que le palavra. prophète Ézéchiel a répété Você la parole começa a de Dieu. dizer nessa manhã, Et commence à dire ce matin, começa a agir, começa a ter movimento. commence à voir le mouvement. Começa a ter movimento. Commence à voir le mouvement. Fecha os teus olhos, são Ferme tes yeux. começa a falar com Deus.